Pode olhar aí no relógio, 8h30 da noite. A gente está chegando com mais uma edição do Só Prosa Boa. E a nossa prosa agora é um pouco sobre o agro. Na verdade, é toda sobre o agro, porque o Lúdio tem uma grande experiência nesse assunto. E eu quero que você comece se apresentando. Boa noite, seja bem-vindo. Ô Guilherme, boa noite. Boa noite a todos aí que estão assistindo aí. Eu me chamo Lúdio, né? Como o Guilherme mesmo disse. Eu já... Como disse, sou jataense mesmo, jataense aí do pé rachado, né? Você é daqui mesmo? Daqui mesmo, vixe Maria. E sou daquele assim que não sai daqui também não, viu? As viagens de férias aí é rápido, viu, Guilherme? Já tem que voltar de novo, porque eu já saí aqui. A água dele é doce demais, nossa senhora. E é isso aí, nós estamos aí nessa vida nossa boa, como diz, correndo sempre e sempre trabalhando. O agronegócio, como você falou, faz parte da minha vida. Eu iniciei bem pequenininho na época em empresas que era do segmento agrícola, né, do ramo agrícola, e toda a vida estou no movimento aí, junto com a turma. E é um movimento muito bonito e que eleva a economia da nossa cidade, né? Como é que você entrou no agro? Eu, assim, desde pequeno, fui muito de querer trabalhar e não gostava muito de estudar, não. Agora trabalhar eu achava bom. Acompanhar meu pai na época não estava no agronegócio, mas em grandes empresas aí trabalhando sempre aí, ele sempre me carregou junto e eu sempre fui buscando aquela vontade assim de aprender, trabalhar e estar dentro de uma empresa e ter o meu salário, ter minhas coisas, né? E aí eu tive uma oportunidade na época, a empresa que meu pai trabalhava, ela comprou uma revenda de tratores aqui em Jataí. E aí foi a minha oportunidade mesmo de iniciar, assim, profissionalmente. Isso lá no ano de 1996, já tem um tempinho, tô ficando velho. Lá em 96. Você tem cabelo branco ainda? Ixi, muito. Tem um lado esquerdo meu aqui que é um lado branco, e o lado direito está um pouco mais escondido aqui. Sei que foi isso aí. Em 96 eu iniciei Seu Moraes daqui então? Minha carreira. Moraes daqui. Aqui no Goiás, Moraes balançou uma árvore, cai 2, 3, né? Já tá aí, tem muito Tem mesmo. Demais, nossa senhora. E esses orelhudos igual eu aqui, é os que ainda mais tradicional ainda. É os mais bobos. Se Moraes estiver escutando isso, ele tá falando, né? Eu não. Mas isso aí, como diz, eu tenho pedigree pra falar isso. Pois é, eu sei que aí a gente iniciou. Assim, na época, eu entrei na época para trabalhar de office boy e na seção de peça. Aí eu fazia o serviço de banco, entregava peça, recebia alguma notinha, né? Porque ainda tinha muita cobrança ainda manual ainda feita ainda. Até isso evoluiu muito. Imagina, na época não tava uma bicicletinha aí, ó. Só que assim, a maioria daqueles clientes eram clientes que na época a gente ia lá só para buscar o cheque mesmo, não era para fazer cobrança. Às vezes tinha escritório, alguma coisa, então muitos na época tinha essa situação. E aí com isso eu comecei a trabalhar na seção de peça, aprendi a profissão de peças, peças agrícolas, comecei a trabalhar e fui evoluindo dentro da empresa. Virei depois balconista lá dentro da empresa. Foi uma época que eu conheci bastante pessoas. Eu falo assim que você tem muita amizade, teve, né? Uma das coisas que eu valorizei e valorizo toda a minha carreira é ter sido um balconista, ter trabalhado num balcão. O balcão você conhece todo mundo. Às vezes aquele cliente que te compra uma máquina, ele naquele momento ali é alguma pessoa. Às vezes uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, alguma coisa assim. Agora aquela pessoa que te compra peça, o universo é muito grande, porque às vezes ele não compra uma máquina nova, mas ele tem a máquina usada. Então eu aprendi e conheci todo mundo lá. Então assim, isso aí para mim me trouxe o relacionamento, que é o que me eleva hoje aonde eu estou hoje. Eu sou muito feliz assim pelos grandes e bons relacionamentos que eu tenho. Isso foi o que realmente me trouxe, eu acho assim, essa longevidade dentro do agronegócio. Você está falando uma coisa que o pessoal do coach fala, que network é melhor do que dinheiro. Essas palavras aí do coach, como diz dos coaches, o relacionamento é pura verdade. É verdade. E assim, quando a gente começa a estar relacionando assim com as pessoas, você começa a fazer esse network, assim, naturalmente, você está às vezes num evento, numa festa, você está ali conversando com alguém, falando do seu negócio, ou você sumiu de mim, estava querendo negociar um negócio com você ali, onde é que você está comprando isso, comprando aquilo, e eu, como é que tá? Então, isso aí você está sempre ali naquele dia a dia. Então, eu toda a vida frequentei muitos eventos, assim, vamos falar aí na época assim, que são tradicionais aqui, igual Campeira, CTG, Espaja, e sempre assim,
na época, assim, trabalhando, expondo meu trabalho e também ao mesmo tempo, às vezes, em algum momento, festando mesmo, mas também ali, como diz, de corpo presente, né? De corpo presente. Então, foi isso aí. E na hora que surgiu a sua empresa, qual foi o momento que falou assim, eu preciso empreender e eu preciso fazer agora um negócio para mim? Quando que você teve esse insight? Essa situação é uma situação difícil. Eu falo assim, para mim foi muito difícil isso, porque quando eu trabalhava já assim, há muito tempo já nesse grupo, eu cheguei a trabalhar 23 anos nesse grupo. Muito tempo, a vida. Anos, 23 anos e é uma empresa assim que ela, assim, eu posso falar bem, como diz, de peito aberto. O profissional que eu sou hoje, eu tenho que dar graças a Deus a eles. Eles que investiram muito ali em mim, como diz no início, era apenas um menino, um moleque ali que estava ali com vontade ali de querer aprender, mas assim, cru demais e não sabia nada. E aí, de repente, as responsabilidades vêm vindo, os compromissos vêm vindo e a gente acaba agarrando. E a empresa investiu, me trouxe cursos e tudo mais ali para mim estar fazendo, para mim estar me aperfeiçoando. E eu tenho assim muito a agradecer. A um grupo que é um grupo sólido, um grupo muito forte aqui na cidade, que está sempre inovando, buscando coisas novas, e com isso eu cresci junto com eles. E aí é a situação, você vai envolvendo muito assim naquele negócio, muito, cada dia mais envolvendo, mas um negócio que não é seu, mas a gente está lá dentro parecendo que é da gente. A gente administra, cuida, igual eu saí de lá como gerente comercial da empresa, quando eu saí em 2018, quando eu montei a Centro Agro. Então, assim, eu tinha aquela empresa como se fosse minha, naquele momento, só que ela não era minha, mas a vontade de poder ter o seu próprio negócio era muito grande. Então, em 2018, eu já vinha conversando já com meu pai sempre meu fiel confidente aí, da gente sempre tá trocando ideias, conversas, pedir opiniões e tudo mais. E aí ele falou para mim, meu filho, eu acho que chegou a sua hora. Antes ele me achava muito afoito quando eu falava assim, não, pai, eu tô achando que eu tenho que montar um negócio. Eu, não, calma, não é assim ainda não. O pai até hoje não montou o dele, por que você quer montar o seu? Então, que legal. Sempre ele me cortava assim. E aí chegou esse momento que ele me apoiou. Até achei estranho, até assustei. Falei, mas ele tá me apoiando mesmo? Aí ele falou, meu filho, eu acho que chegou a sua hora, eu acho que é a hora de você bater asa e, como disse, se não der certo, tem certeza que as portas vão estar abertas novamente para você estar voltando. E aí, começamos em 2018. E aí você vai olhando para essa história quase 10 anos. Quase 10 anos. Passou rápido. É muito rápido. Quando eu me programei para mim montar o meu próprio negócio, na época eu já tinha uma segunda, como dizer assim, como é que eu vou explicar? No meu trabalho, eu tinha uma segunda função, que eu já fazia já há algum tempo, que é onde eu tinha alguns caminhões, que eu puxava calcário. Eu comecei a puxar transporte, safra e calcário. Seria a sua segunda fonte de renda, né? Que seria a minha segunda. Mas era muito assim devagar, porque eu colocava os motoristas e administrava a mesma distância mesmo, né? E aí quando eu montei a Centro Agro, foi com o intuito de ser uma corretora de grãos. No início, assim, o pensamento, a ideia seria voltar para grãos, principalmente na compra de milho. Então, assim, eu tinha tinha e tenho assim, um conhecimento muito grande aqui na região, com os clientes e tudo mais, mas não conhecia da comercialização de grãos, não conhecia. E não sabia quem que eram os meus potenciais clientes e tudo mais. E aí, na época, eu tinha um amigo meu que tinha, e tenho esse amigo até hoje, que ele já estava no ramo, então ele me ajudou no início, me mostrando algumas situações, e a gente no início assim, fez algumas parcerias, não só com ele, mas também com outras pessoas, e o negócio começou a andar, começou a alavancar. Aí eu tinha os caminhões que puxava safra, assim, puxava calcário, mas o grão estava sendo o meu principal negócio naquele momento. E aí chegou uma época que o negócio foi começando a crescer muito, e uma situação que eu, desde criança, às vezes, não sei se é pelo meu pai ou é da gente mesmo, eu sou uma pessoa de correr pouco risco, não gosto de risco, gosto de fazer uma coisa mais certa, mais sólida. E naquele negócio meu, eu estava notando o quê? Eu estava notando que ele precisava de um capital de giro, de algo que eu não tinha assim, naquele momento, e também não tinha coragem
pegar banco, essas coisas e tudo, para a gente estar pedindo crédito, essas coisas. Muito medo, às vezes, de acontecer alguma situação desagradável com o meu cliente ali também, porque o cliente, geralmente, ele confia em você. Então assim, vamos dar um exemplo que alguém faça um negócio e não pague. O responsável é o Lúdio. E ali, o Lúdio, além assim, dele não ter condição de pagar, ele vai ter toda aquela dificuldade com o cliente ali também, né? Então, é uma situação muito difícil. E aí, naquele momento, eu fui vendo, falei, não, eu tenho que estar buscando uma outra forma de trabalhar com grão. E só que as coisas assim são muito blindadas. Hoje a gente, assim, igual eu que estava entrando, que estava começando, a gente assim sabe que essas grandes empresas aí que compram, que pagam certinho, já tem pessoas que já estão à frente, assim, já comprando igual quem já está aí. Tantas pessoas, referências que nós temos aqui já está aí. Essa pessoa não começou ontem, essas pessoas têm longo tempo já nesse ramo. E eu entendo isso e valorizo. E aí, o que aconteceu? Vamos buscar algum negócio mais certo, vamos tirar um pouco o pé, igual daquele jeito que eu estava avançando muito e comprando bastante grão e tudo mais. Não, vamos agora fazer negócio mais pontual, mas negócio certo. Mas com isso, é aquela tal da ociosidade. Eu estava me sentindo muito ocioso dentro do escritório, toda a vida é uma pessoa que vivia viajando, muito dinâmico e tudo mais. Falei, eu preciso buscar alguma coisa para me trabalhar, junto com isso aqui. E aí, muitos clientes já tinham comentado, mas você puxa calcário para nós todo ano aqui, por que você não vende já o calcário para você já vender e puxar? Aí eu falei, mas você sabe que é uma situação que eu nunca tinha pensado nisso? E aí, conversa dali, conversa daqui, comecei algumas parcerias. E aí, isso já em 2020, isso já foi quase 2 anos após. Puxa mais esse microfone para você, assim, fica mais puxando perto. Puxando para cá? Aí, fica mais perto. Pode puxar mais. Mais aí, ó. Aí, agora pronto. Agora a voz agora vai sair mesmo. Voz de locutor de FM, né? E aí, o Guilherme, em 2020, em plena pandemia, comecei com calcário. Foi bem no finalzinho de 2019, mas aí, 20, na pandemia, foi algo assim que me ajudou bastante. Eu, na época, ainda estava firme ainda no transporte com os meus caminhões. E também iniciei assim ali com calcário. E aí, no início, não estava a gente assim podendo fazer visita para os clientes, nem nada, então era uma dificuldade grande. Só no telefone? Só no telefone, o WhatsApp comendo torta e direita. Mas mesmo assim, os negócios vinham acontecendo, tudo, e eu estava, na época, assim, em plena safra, final de fevereiro, início de março, quando estourou mesmo a pandemia aqui na região. Mas as coisas foram rodando, foram encaminhando, e nisso o calcário começou a tomar o espaço do grão. Começou. E você observando, né? E eu sempre observando. E aí, possivelmente, eu notei, falei assim, mas espera aí. Tudo é foco, né? Tudo é foco. A gente precisa focar alguma coisa que está dando certo para que aquela coisa ainda continue ainda melhor, né? E naquele momento, o que eu senti? Eu senti que eu poderia investir mais ali naquela parte. Aí agreguei o gesso agrícola também e o transporte. E transporte, calcário e gesso, e transporte, calcário e gesso, e foi rodando. E o grão fazendo alguns negócios assim, mais pontuais, mas não deixei de fazer. E aí aconteceu de 2021 para 2022, a gente tem algumas situações assim, de dificuldade, principalmente com parte de motorista, mão de obra, caminhões, assim, meus caminhões assim, eram caminhões velhos, não eram caminhões novos, e muita manutenção e tudo mais. E aí eu comecei, que assim, eu tenho hoje um arquivo, desde assim, de quando eu iniciei, assim, as minhas planilhas, eu faço a coisa muito manual ainda não tem um sistema ainda muito organizado ainda não, mas assim, dentro das minhas planilhas, assim, eu consigo ter um parâmetro bem interessante do que está dando certo e o que não está dando certo. E no final de 21 eu notei que os meus caminhões com frota própria, eles não estavam sendo interessantes ali para mim. Primeiro que estava tirando assim, um pouco do meu foco ali comercial, porque eu fazia de tudo, então eu tinha que arrumar caminhão, tinha que buscar peça, tinha que fazer alguma coisa, então tirava muito meu foco durante o dia. Procurar motorista. Da onde e ainda mexia com gente, né? E aí, durante o dia, meu foco perdia totalmente, que era comercializar o meu calcário, vender o meu gesso, trabalhar o grão. Prospectar novos clientes. E aí aquilo ali foi perdendo. E aí eu falei, mas peraí. Aí puxei o que os meus caminhões tinham trabalhado e o que eu tinha terceirizado, que nessa época eu já trabalhava assim, já com terceiro. Então o percentual de trabalho dos meus caminhões perante a minha venda estava muito pequeno
em vista do tempo, trabalho e valor investido. Você fez conta. Aí eu peguei e falei, uai, agora é hora de repensar. Eu tenho bons parceiros e é hora de aumentar esses parceiros. E aí com isso, a coisa foi acontecendo e hoje eu não tenho nenhum caminhão. O caminhão foi muito bom para mim porque ele me trouxe uma visão que eu não tinha e que hoje eu consigo, assim, acredito assim, facilitar tanto para mim quanto para o meu parceiro motorista e meu parceiro cliente, porque hoje eu faço a interligação. Antes eu estava de um lado e o cliente estava do outro. Agora não, agora o cliente e o motorista tem eu no meio para dar todo esse apoio e dar esse auxílio. Então assim, a gente hoje já tem o costume, já dar um exemplo, tem uma fazenda ali que é mais assim difícil acesso, então você não vai mandar qualquer caminhão lá. Você tem uma carroceria, um tamanho de caminhão mais ideal ali para aquele lugar. É só asfalto. Não, então vamos agilizar, o pedido é grande, vamos mandar caminhão maior. Então assim, aí a gente hoje consegue já ter esse entendimento de distinguir isso aí. Então para mim assim foi muito bom, mas eu acho que parou no momento certo. E aí de lá para cá foquei bastante na venda, e hoje eu também trabalho assim com algumas empresas hoje que eu possuo a liberdade de poder prestar o serviço para eles na safra, né? Então hoje eu puxo já soja e milho, safrinha, já há 6 anos, que os caminhões eu terceirizo eles, mas são pessoas parceiras que é como se os caminhões fossem meus. Eles chegam e falam, Lúdio, tá por sua conta. E eu coordeno tudo, organizo tudo, então isso aí já tem foi mais ou menos nessa época mesmo, 2021, mais ou menos, que eu iniciei, e depois eu cresci mais em cima disso. Eu já puxava a safra, mas agora não com meus caminhões, agora só com terceirizado. E a coisa rodou, a coisa andou muito bem e tá, como diz, dando certo. E estamos em plena safra. Exatamente isso que eu queria saber. Como é que tá a safra? E a gente tem aí picos de chuva durante o dia, o pessoal colhendo mesmo assim. Como é que tá isso? A safra todo ano como diz, é um novo desafio. E uma sociedade também com Deus, né? É uma história para você levar para a caderneta do futuro. Eu falo assim, nossa região, nós somos muito abençoados, né? A gente não tem temporal, a gente não tem esses acidentes geográficos e coisa complicada. Eu achei esse então, ano realmente que as chuvas estão mais calmas. Você percebeu isso? Assim, pelo menos a gente não está tendo essas ventanias, essas tempestades muito fortes. Esperamos que a gente continue sendo protegido aí por Deus nisso aí. Mas, assim, falando de chuvas, a safra sempre chove, né? Então, o produtor já acostumou. Agora mesmo, antes do carnaval um pouquinho, a gente estava um pouco apertado. Estava soja já precisando ser colhida e chuva. Mas na hora certa, Deus interrompe e a gente vai lá, colhe, volta ali de novo. E, igual nós estamos agora essa semana, agora já também uns 2, 3 dias já bastante chuvoso, mas você pode ver alguns intervalos. Hoje mesmo eu tive informações de algumas regiões aqui próximas a nós que nem choveu durante o dia, então o pessoal conseguiu trabalhar. Então é isso, eu acredito que nós estamos aí beirando uns 50% já colhido aqui na nossa região e agora temos esses outros 50% para nós avançar. Isso se falando de Jataí, né? Agora, quando a gente fala Jataí, a gente tem outras regiões um pouco mais distantes, que essas às vezes tem alguns que ainda estão assim, um pouco mais para trás. Igual a região da Caiapônia mesmo, tem algumas pessoas que nem começaram ainda vão iniciar, ainda capaz agora no início de março. Então nós vamos ter ainda um período ainda longo ainda pela frente ainda sobre safra, né? Então vamos esperar aí, que acredito que muitos aí vai ter Semana Santa aí, sábado aleluia, domingo de Páscoa e a coisa vai estar rodando. Agora sim, o agro experimenta ou passa por um momento de preocupação, Lúdio, você acha? No cenário nacional, com as incertezas, as inseguranças, e a gente tem também o Fundo Infra que foi retirado. Como é que está isso? Como é que está o cenário para o agro do modo geral? Como é que você enxerga isso? Eu vejo assim, acho que o Brasil todo, acho que está numa expectativa muito grande, né? Nós estamos vivendo uma expectativa muito grande de ver a coisa girar, a coisa assim crescer, e o agro não é diferente. A minha preocupação maior é porque aqui na nossa região mesmo, a gente sabe o quanto o agro ele toca tudo, né? Ele puxa tudo. Hoje, se tem um construtor hoje que está construindo uma casa, pode ter certeza que um dos potenciais
compradores dessa casa estão no agronegócio. Às vezes não é o proprietário da fazenda, o produtor, é o seu funcionário, tudo. E isso, nós vamos falar um vendedor de carro, nós vamos falar vendedor de lojas. O nosso comércio gira em torno do agro. Então, assim, nossa região aqui nós não temos muita indústria, não temos praticamente nada, então é o agronegócio. Então, assim, o que eu vejo? Vejo assim, o produtor, aquele que está capitalizado, ele está segurando um pouco para ver o que vai acontecer ainda para frente e desmotivado, às vezes, de investir na situação que está. E aqueles outros que, às vezes, assim, estão buscando seu espaço, entraram na agricultura, às vezes, há menos tempo, então, ainda, às vezes, tendo alguns resquícios de problemas de safra passada, essas pessoas, elas têm que movimentar porque, infelizmente, a coisa tem que, como diz, tem que rodar, né? Então, é comprando, é vendendo, então você está sempre ali girando. Mas, no modo geral, eu falo que, eu resumo como essa palavra, expectativa. Eu acredito que está todo mundo na expectativa de a gente buscar coisas melhores. É igual a gente vê hoje aí, quando se fala de país, o país nosso parece que deixou de estar naquele crescimento que vinha. O protagonismo, né? Assim, de alguns anos, né? E aí hoje a gente vê que está somente pagando conta, às vezes pagando coisas que no passado você fez. Então hoje a gente só vê isso aí, você não vê um momento que fala, nossa, a coisa está rodando muito bem, né? Então não é esse momento. E eu queria só te pedir licença, pode tomar água para você respirar, ficar tranquilo. Rapaz, Me agradecer meus patrocinadores, a doutora Vanessa Moura, biomédica esteta, ela faz harmonização íntima masculina, procura aí, Vanessa Moura, biomédica, no seu Instagram, nas redes sociais, é nossa parceira aqui no Só Prosa Boa. Eu quero agradecer também, Pizza Coliseu já foi lá? Já. Quem tem menino leva no Coliseu, porque a brinquedoteca ajuda, né? E lá é muito bem organizado, e né? A pizza é boa, O Cláudio é bem cuidadoso com as coisas. E a pizza é boa, Vixe, Maria, muito boa, ótima. Ai, eu tenho vontade de comer uma pizza. E aí, na hora que você corta aquele queijinho derretendo, lá eu peço a pizza já com a borda de chocolate. Nossa. Mata 2 coelhos com uma cajadada só. Boa de tudo. A Choperia 83 é na esquina do Lago de Jacuí. O meu amigo e toda a equipe lá, o Felipe e toda a equipe estão te esperando. Vamos ver quem tem promoção lá na Choperia 83 hoje, hein, Lud? Quem sabe, hein? Pois hoje é que de terça. Ainda dá tempo ainda de chegar já lá. É terça ainda. Happy hour acaba que hora lá? Já é terça. Choperia 83. A esquina mais charmosa de Jataí. Brinquedoteca, o shopping mais gelado. Ótimos pratos happy hour todos os dias. Não cobra 10%. E o melhor fim de tarde é lá. E agora eles estão inventando moda de fazer os happy hour bom também na sexta-feira. Então, é a semana inteira dia de tomar chopp lá na Rua Leopoldo de Bulhões, 1306, em frente ao Lago de Jacuí. Eu estou falando da Choperia 83. Energia Solução Solar 996543325, energy.mg. Energia solar é o futuro, né? É o presente, né? Não é futuro mais, não. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E o pessoal da Energy, o Magno e a esposa Fabiana, eles são especialistas. Eu gostei demais da frase dos dois aqui nas redes sociais, que define aí, ó, enquanto o sol brilha, você economiza. Eles têm serviço de manutenção elétrica, instalação industrial, instalação e manutenção de sistema solar. Fale com a Energy, com y.mg, meu amigo Magno e a Fabiana, lá da Energy. Obrigado pelo patrocínio, pelo carinho. Nós estamos aqui também com o Hotel Termas Bom Sucesso, que no final de semana, inclusive é um programaço para você, senhor Lúdio. O Hotel Termas está dando 40% de desconto na hospedagem. Por exemplo, você vai ficar de sábado para domingo lá, você vai pagar num quarto duplo, ou então um quadruplo para todo mundo, 1.274 com jantar de sábado, café da manhã e almoço de domingo. Então, o hotel preparou o single, o duplo, triplo, o quádruplo, com preço imperdível para você de sábado para domingo ou de sexta para sábado, com café da manhã incluso na sexta para sábado, de sábado para domingo, jantar de sábado, café da manhã, almoço, tudo com o menor preço. Incrível, 40% é exclusivo para moradores de Jataí e região, não vale para longe, né? É exclusivo para cá. 40% é a oportunidade para você conhecer o Hotel Termas. Isso é bom, né? Muito bom. Vixe, estrutura, não tem como falar nada, né? Top, né? Top. E eu quero também agradecer ao nosso Basílio, conhece o Basílio? Engenharia e construção, o fim do aluguel, pare de jogar dinheiro fora, o Basílio é parceiro nosso. O Basílio falou que tem 20 anos de experiência, eu acho que é mais.
Ele já tá velhinho já nesse negócio aqui. Não tá? A minha convidada, ele vai brigar comigo, mas a minha convidada aqui falou agora a mesma coisa. Falou, você tem mais tempo que eu conheço o Basílio? Quer ver que eu vou abrir o Instagram dele e falar, deixa eu ver. Mais de 10 anos de experiência. Não, gente, é muito mais, Basílio. O que é isso? Ele tá sendo muito humilde, não tá? Basílio, um abraço pra você. Obrigado pelo patrocínio, pela parceria. Se você quer construir uma casa, chama o Basílio aí que ele vai te ajudar na consultoria total, desde o piso ao teto. A Clínica União é odontologia especializada com 2 lojas, uma em cima da Paddock e a outra em frente, o tecido já tá aí. Thales Coelho Delivery, já pediu comida no Thales Coelho? Ainda não? Pode pedir. É bom, hein? Tem um camarãozinho internacional. Pesquisa lá no Instagram, Thales Coelho Delivery, que você vai ver que comida boa. La VIP Lavanderia, suas roupas mais cuidadas, mais cheirosas. Líder Hotel, meu amigo Rodrigo, toda a equipe lá, obrigado pelo carinho, pela audiência. Esse aqui é do agro, ó. Premotec, pré-moldados. Pessoal que tá fazendo uma obra de 2.000 metros lineares, um confinamento, esse pessoal daqui de Jataí, fazendo estrutura para caixa d'água, barracão, toda essa parte do agro, eles cuidam muito bem, inclusive fazendo currais, é um trabalho muito bem feito, do Felipe e toda a equipe lá da Premotec, que é parceiro nosso aqui no Sua Prosa Boa. Eu não sei se eu falei tudo, mas não tem problema, a gente vai falando aqui no decorrer. Café Abelha, café bom, gostoso, é o sabor do bom café. Um abraço a toda a equipe do Café Abelha, obrigado pelo carinho, pela audiência. Alô, Cássio, quer comprar um café bom? Passa no Mercadão da Economia e compra o Café Abelha moidinho na hora, você vai ver que delícia. Ô, Lúdio, e falando de futuro, de perspectivas, hoje você olha aí para esses quase 10 anos e você acha que era isso que você queria mesmo? Deus foi te guiando aí no meio dessa história, não foi? Tem muita mão de Deus aí. Eu não tenho dúvida. Eu como um cristão católico aí que sempre tem Deus à frente dos meus negócios, da minha casa e tudo mais, eu não tenho dúvida que sempre fui direcionado por Ele. Eu acho assim que os momentos da gente é aquele momento, é o momento de Deus, é o tempo de Deus. Muitas vezes falam assim, mas você podia ter começado assim, o seu negócio antes. Não, eu acredito que não era o tempo meu, então era o tempo ali de Deus. Isso é bíblico, né? Tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher. E ele vem sendo assim, muito generoso ali comigo. Cada ano eu vejo assim, o quanto assim, a gente passa por desafios, mas que lá na frente, como diz, no final dá tudo certo. Então, assim, eu sou muito otimista, Guilherme, tenho muito, assim, sou uma pessoa de muita fé. Então, eu vejo hoje, assim, o meu negócio em si, da forma que está caminhando. Acredito, assim, que buscando meu espaço a cada dia mais. Eu não adianta achar que eu vou querer abraçar tudo de uma vez, porque a coisa assim, não funciona assim. Eu não tenho estrutura hoje de atendimento para crescer, assim, a coisa tanto rápido assim. Então, assim, é algo que tem que ser realmente construído, é o degrau ali por degrau, e isso tem acontecido nesses 8, 9 anos aí que eu já estou nesse mercado. Então, você acha que você fez a coisa certa? E eu acredito que sim, acredito que eu fiz a escolha certa. E no momento certo? No momento certo. E hoje, assim, acaba que a gente tem um pouco mais assim de liberdade, né? A gente consegue às vezes ter uma liberdade ali maior, assim, durante o dia, durante um final de semana, durante as férias sua. Apesar que hoje, onde eu estou trabalhando. Hoje, igual eu sempre falo, onde eu estou com o meu telefone, eu estou fazendo contato, então eu estou sempre ali assim, trabalhando. Mas às vezes de uma forma diferente, não presente, batendo ponto, né? Então, esse bater ponto, às vezes é algo assim que para mim foi muito bom, foi muito interessante. Eu não falo que hoje eu trabalho menos nem mais, eu falo que hoje eu faço o meu trabalho assim, diferente de como eu fazia e aonde eu esteja. Então, eu estou, dando um exemplo, estou para a praia. Tem pessoas que não estão sabendo que eu estou na praia e eles estão mandando mensagem e eu estou atendendo e estou do mesmo jeito resolvendo. E tem hora que nem falo que eu estou de férias. Por quê? Porque eu não quero que eles se sintam que, eu estou incomodando. Não, eu quero que me incomode mesmo. Vamos me incomodar. Bom demais. É desse jeito. E fazendo pedido.
A moça agora, essas pescarias agora com Starlink, agora você tá no meio da canoa, o cara não tá nem sabendo onde é que você tá, e você tá lá, não, é isso aqui, tá lá. Eu sou um pouquinho que vou tirar o peixe agora. E o pau tá quebrando, é desse jeito, e vamos que vamos. Muito bom. Eu acho que a cidade ganha muito com o agro, de um modo geral. Acho que, e até, como se diz a coisa, não é pior os momentos de crise, igual você estava falando de otimismo, mas os momentos de crise, a coisa não é pior em Jataí, em Goiás, no modo geral, por causa do agro. Já percebeu isso? Não temos dúvida. Hoje, você vê igual esse sudoeste goiano seguro nosso mesmo. aqui, né? Você vê esse sudoeste goiano nosso aqui, a cidade, ela tá de pé, né? Ela tá de pé, diferente de, às vezes, alguns outros lugares aí que você fala, gente, que situação que tá passando. Então, e com isso, as coisas vai rodando. Qual que é a dica para quem quer empreender? E no seu caso, você mudou 360 a carreira, dá medo, vai com medo mesmo? Essa tal de dica, esse tem de... É difícil isso aí, porque assim, é o tal do medo, né? O medo do novo. Isso aí é algo que todo mundo tem, isso aí, todo mundo fala de vamos arriscar isso aqui, vamos tentar isso aqui, nossa, mas será que vai dar certo? Nossa, e se não der certo? Né? Então, assim, eu posso falar assim, por experiência própria. O que aconteceu comigo? Eu me planejei, me programei para isso, não foi uma decisão tomada de supetão, num momento de nervosismo, contrariado com alguma coisa, não foi. Então, foi algo assim planejado. E naquele momento, eu pedi muito a Deus, que Deus me ajudasse, e falei assim, eu não conheço esse outro lado. Então, assim, qualquer coisa que eu ver de novo lá, pode me agradar ou pode me desagradar. Mas se for algo que não for dar certo, eu tenho a chance de poder voltar novamente. Então, é por isso que assim que eu falo, assim, é muito importante você não tomar decisões de cabeça quente. Às vezes em algum momento de euforia, ali você na sua empresa, ali com o seu patrão, alguma coisa assim, um colega de trabalho. Então, às vezes é importante justamente a gente ter esse momento de ter paciência, esperar. E aconteceu, as coisas foram dando certo, estão dando certo até hoje, mas poderia não ter dado certo. E se não tivesse dado certo, o que eu teria que fazer? Voltar novamente para aquilo ali. Então, a dica assim, que eu falo, se você tem vontade, se você hoje está planejado e tem uma estrutura para você, às vezes, começar durante uns 2, 3 meses, vamos falar aí, às vezes até uns 6 meses, sabendo que às vezes você não vai ter aquela rentabilidade, aquele lucro que você precisa, arrisca. Se você tem essa estrutura para te segurar ali daquele início ali, arrisca. Se não der certo, vamos, como diz, ter paciência e vamos entender que às vezes não era aquele momento. Às vezes pode ser um outro momento e pode ser também que você, às vezes, o seu perfil seja para você trabalhar trabalhar numa grande empresa mesmo. Então, sucesso pode ser em qualquer lugar. Você falava dessa preparação que a iniciativa privada te deu e aí virou bagagem, né? Você aprendeu muito depois que você abriu o Centro Agro? Aprendi bastante. Aprendi porque... O que você aprendeu? Agora você está sentado do outro lado da mesa, né? Agora, quem paga a conta é você, né? Agora, quem tem o risco, agora é você, né? Diferente da época. Na época, eu representava uma grande empresa, mas na hora que a coisa, como diz, fedesse, tinha alguém por trás de mim. E agora não, agora a gente entende isso aí. E uma das coisas assim que vem, eu tentando aprender, porque eu falo, isso é uma evolução, a gente está numa caminhada, todo dia aprendendo coisas novas. A gente precisa entender que esse mercado, ele oscila muito. Nós, há 3 anos atrás, a nossa venda estava espetacular. Quando eu falo nossa venda, não só a minha, mas você pode ver a cidade toda. Você lembra quando tinha filas de espera de caminhonete para comprar caminhão? Na época não tinha caminhão para entregar. Então, assim, carros também estavam da mesma forma. Então, movimentou bastante o mercado de seminovos na época, porque os novos não estavam nem tendo para entregar. Então, e com isso, depois a coisa deu uma enxugada, parou aqueles negócios. Então, assim, comigo aconteceu isso. Eu tive momentos que estavam muito bons, que me fez com que, às vezes, eu pudesse
ter segurado um pouco mais, alguns investimentos, algumas coisas. Por quê? Porque a gente sabe que amanhã pode ser que a gente passe por um momento difícil, uma crise. Mas mesmo assim, as coisas aconteceram. Então, quando você está do outro lado da mesa, você aprende muito isso aí. Você aprende muito que amanhã pode acontecer de você ter uma dificuldade financeira e o mercado não está tão atrativo. Eu quero aqui agradecer, esse aqui é um assunto importante, o Pedro 999524145 é aquele negócio de resolver as questões ambientais. A gente está falando do agro, né? Às vezes você precisa de tirar uma licença. Prevenir é sempre melhor que remediar, mas para consertar também o Pedro resolve. Pedro Lima, underline EA, de Engenharia Ambiental, engenheiro ambiental, mais de 15 anos de experiência, vai te ajudar a resolver todos os problemas. E se não tiver problema, quiser abrir uma nova área, quiser emitir todas as licenças, às vezes abrir uma cascalheira, não sei qual que é o seu negócio, mas você pode procurar o meu amigo Pedro, que ele vai resolver esse problema para você. Autos Multimarcas, o Lúcio estava falando de comprar carro, de fazer investimento. Comprar um carro é sempre um bom investimento. Na Autos Multimarcas você tem vários modelos, tem bom atendimento, tem qualidade e parcela a entrada em até 24 vezes no seu cartão sem dificuldade. Do lado do posto Planalto, na Avenida Verião de Oliveira Lima, na parte alta. Abraço Danilo, o nosso gerentão, e ao nosso Diego e toda a equipe da Autos Multimarcas. Eu quero também aproveitar aqui para agradecer todas as pessoas que estão com a gente aqui nas redes sociais, no nosso YouTube, assistindo a esse episódio, né? Família do Lúdio, família Moraes estiver assistindo, tem mais de 2.000 visualizações no YouTube só nesse momento. Não é? Não é que vocês é muito? Hein? Rapaz do céu, vai vindo de bando, como diz o outro. Então você manda o link lá no grupo da família Moraes. É, isso aí. E a família Moraes aproveita para seguir aí como é que fala o trem? Não é seguir não, o YouTube é o quê? Inscrever no canal. Eu tô nem sabendo falar o nome do trem mais. Mas é se inscrever no nosso canal. Eu falei todo mundo aqui, ô Adriano? Ama viagens, aí tá vendo? Um investimento bom. Amanda e Gilmar, quem ama viajar, ama viagens. Que pode fazer, inclusive, Lúdio, eles são o best-seller, o top lá, de levar o povo a Maldivas. Viu? Então, se você quiser este passeio, eu recomendo você falar com a Ama. Mas ela estava mostrando hoje no Instagram dela as opções do resort All Inclusive em Maceió. Ela falou que é o melhor do Brasil hoje. All Inclusive em Maceió. E a gente fica lá só doidinho para chegar às férias. Senhora. E aí, gente, divide, viu? Abraço também, pé de meia, moda íntima no shopping, em frente ao supermercado Jataí. Tá aqui a nossa Amanda e o pessoal da Ama Viagens, o Gilmar, a família toda. Eu já falei do Basílio, fim do aluguel para hora de jogar dinheiro fora, realize o sonho da casa própria. Obrigado mais uma vez ao Felipe da Choperia 83, nosso parceiro também. E tá aí a Autos Multimarcas, onde você compra o seu veículo e faz o melhor negócio da sua vida. Licença Ambiental Estratégica é com Pedro Lima, alguns dos nossos patrocinadores, parceiros nossos aqui do Só Prosa Boa. Você se vê, ou se você olhasse assim para a sua história, você se veria longe do agro, em outro caminho, que não fosse esse? Ou você acha que não? E você fala no microfone, porque você está ficando longe. Esse microfone já está muito fraco para pegar a voz do locutor aqui. Guilherme, eu hoje não me veria, não me vejo hoje longe do agro. Quando eu penso, falo, mas peraí, eu comecei tão novo nesse ramo. Será que eu vou fazer outra coisa? O que seria, né? Então, parece que eu não me vejo. Mas, às vezes, pode ser que o futuro tenha algo novo aí pra gente que a gente ainda não sabe, algum desafio, e quem sabe, se vir, a gente tem que abraçar. E quando você fala de algo novo, né, a gente tem aí a tecnologia muito ligada ao agro. O agro evoluiu muito tecnologicamente, de um modo geral, né? Como é que você enxerga isso? Hoje, assim, a tecnologia dentro hoje da agricultura, hoje é algo espetacular, né? Hoje você vê, desde esses mapeamentos hoje de áreas, tudo que você consegue saber o que aquela área ali está produzindo, mais ou menos, o que precisa ser colocado para ela produzir mais. Você vê hoje essas pulverizações aí com drone e tudo mais. Então, assim, hoje são muitas informações, são muito, assim, o acesso hoje, assim, para o produtor rural é muito grande, né? E para nós também que estamos dentro, assim, do negócio, para nós é muito, muito vantajoso a gente ver o quanto a gente tem ferramentas que nos auxiliam para que aquele trabalho que antigamente era mais demorado, mais difícil de você conseguir chegar até o resultado, você, num piscar de dedo aqui, você resolve tudo, né? Então, eu hoje vejo que
essa tecnologia assim, que chegou para nós hoje é algo que não dá para voltar para trás. Igual meu pai fala sobre o tal do WhatsApp. Ele fala assim, gente, eu nunca imaginei que eu iria mexer nesse tal de WhatsApp. Agora hoje eu fico imaginando se me tirar esse WhatsApp, o que eu vou fazer com ele? Então assim, é aquele tipo de coisa. O dinamismo hoje, gente, é muito grande. A tecnologia surge assim muito rápido, né? Você resolve tudo aquilo ali. E hoje que essas inteligências artificiais, meu Deus do céu, tá difícil de acreditar no que tá passando hoje aí. É tanta coisa, e né? você fala, gente, mas isso aqui é verdade, não é? Pois é, desse jeito, igual eu mesmo aqui, eu tô aqui de corpo presente, mas se você quiser pôr eu conversando, é rapidinho, você põe eu conversando. Então, é muita coisa, né? Muita coisa. Mas isso aqui que nós estamos fazendo de corpo presente, ainda precisa acontecer, né? Você tem uma história tão boa que tem que transbordar na vida das pessoas, ainda precisa acontecer. Dá tempo de ser pai, de cuidar da família, de dividir tantas e tantas tarefas no meio dessa obrigação? Dá tempo ainda de respirar, levar a menina à escola? Eu sempre falo o seguinte, que uma das coisas, também, um dos benefícios que eu tive também de ter o meu próprio negócio, é poder ter assim, uma qualidade assim, de vida com a minha família um pouco maior. De ir para a fazenda com eles, tá, às vezes, levando meu menino no futebol. Eu tenho que fazer isso mais vezes. Não faço a quantidade que eu precisaria fazer, mas hoje eu faço. Diferente de, às vezes, se eu tivesse CLT em alguma empresa, às vezes eu não fazeria nada. Então, assim, posso participar hoje, consigo participar de reuniões. Nós mesmos já tivemos reunião junto lá no CBC, lá, né? Então, e até em gincana de Dia dos Pais. Gincana de Dia dos Pais. E coisa que no passado, às vezes, eu pensaria que seria bem distante, assim, para mim. Então, mas a gente consegue se organizar, só que tem que se policiar muito. Hoje, se você não se policiar, você acaba deixando esse momento com a família e fica, às vezes, envolvido com outras coisas do mundão. Nós estamos chegando aí a 1 hora já de conversa, que nem parece, né? Passou tão rápido, você viu? E aí, senão, se eu não encerrar, a gente não coloca o episódio no ar. Tem isso também. Mas eu queria aproveitar para te agradecer. Eu acho que é um momento importante da gente conectar, das pessoas conhecerem um pouco mais da sua história, porque por trás de todo CNPJ tem um CPF. Sim. Né? Então a gente tem histórias por trás disso. Eu queria agradecer a sua participação com a gente, te desejar todo o sucesso do mundo, que Deus continue abençoando você, a sua família, os seus negócios, que você continue sendo uma pessoa próspera, de muito sucesso, e que bom você compartilhar a sua história com a gente, falar e eu vejo assim, até na sua fala, o otimismo mesmo com o agro, que dias melhores virão, e o agro é que impulsiona a gente. Eu acho que isso é muito bom, a gente trazer essa realidade aqui no Prosa, falar sobre isso. Muito sucesso. Eu queria que você ficasse à vontade para o seu recado, para a sua mensagem, para as nossas, inclusive para os abraços, para os morais, para a família. Turma, todo mundo. Para mim é um prazer. Clientes também, né, que às vezes estão assistindo aí. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você aqui hoje nesse dia. Trazendo um pouquinho da minha trajetória aí, como diz, das estradas esburacadas que eu já andei, né? E falar assim que eu valorizo muito, vou voltar a minha fala lá no início, valorizo muito, muito, muito esse relacionamento que eu tenho, independente se é um cliente, às vezes, que está hoje com super assim, patrimônio, às vezes aquele cliente que às vezes está iniciando agora, às vezes igual, eu tenho muito cliente que às vezes chega assim e fala, mas você vende pouquinho? Fala, vendo qualquer quantidade, nós carrega na paz se for preciso aí, nós estamos hoje, como diz, atendendo todo mundo. Então hoje eu valorizo todo o meu relacionamento, independente do cliente que é, se ele planta 10 mil hectares ou se ele está iniciando com um projeto, uma horta orgânica, alguma coisa aí que eu puder ajudar ele. Então assim, eu valorizo qualquer um. E os meus parceiros que estão junto comigo, como eu disse mesmo, esses motoristas que estão junto comigo hoje aí, muitos funcionários de fazenda que eu falo que hoje são meus parceiros, aqueles que estão utilizando o meu produto lá na fazenda e estão indicando, então sempre continua indicando, viu, gente? Passando assim, os resultados ali, assim, do que aconteceu e tudo mais. Então é onde assim eu valorizo muito isso, valorizo muito e quero que Deus me dê saúde para que eu continue durante
ainda muito tempo isso aí ainda. Vamos, como diz o outro, vamos rodar. Eu ainda tenho menino muito pequeno, eu tenho que pedalar demais ainda para esses meninos chegar ainda lá onde precisa chegar. Então, vamos que vamos, gente. Vocês, como diz o outro, vocês lembram do Ludião aí, vai indicando e telefone. Hoje não precisa nem passar telefone, nós já vai no Instagram rapidinho, já chamam ali. Qual que é o seu? Já tem o WhatsApp e tudo mais. Seu Instagram? É Centroagro Lúdio. Já tem o nome da Centroagro na frente, para não esquecer da Centroagro, é desse jeito. Depois você lembra do Lúdio. Centroagro primeiro, depois o Lúdio. Por trás de todo CNPJ, tem o CPF. É isso aí, ó. Bateu, você viu que bateu em cima? Obrigado, viu? Obrigadão, Deus te abençoe. Muito sucesso aí Amém. na sua jornada. Obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui contando a sua história. Parabéns aí pelo programa também, que esse programa seu, você consiga ainda trazer muitas pessoas aí como eu, para também passar toda essa informação. Tá certo, gente. Um beijo pra você. Eu volto nesta quarta-feira com mais um episódio do Só Prosa Boa. Quinta também tem, sexta também tem. Vou trazer um parceiro seu aqui do agro, o Aurélio da Catedral. Aí também. Meu parceiro e meu cliente. Pois é, vou trazê-lo aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho lá da Catedral. Um abraço, beijo no seu coração, conta com a gente. Tchau, tchau. Um abraço, gente.